Olá, sejam muito bem-vindas de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Carol e aqui eu falo sobre diversos assuntos sobre o mundo da maquiagem, mas que não sejam a técnica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que assim, às vezes não deixa a gente dormir, né? Por que as clientes não estão voltando? O que está acontecendo? Por que as clientes estão te abandonando? O que está acontecendo? Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise, tá? A gente vai citar os principais fatos que fazem uma cliente deixar de ir em um lugar. Depois, a gente vai falar sobre algumas dicas do que você pode fazer para fidelizar essas clientes. E terceiro, eu vou dar uma dica para vocês, que é uma ação que eu fiz lá no estúdio, bem legal. Hoje eu enviei um presentinho para as clientes que estavam já sumidas há alguns meses do estúdio e queria compartilhar ela com vocês. Bora pro vídeo? Muito bem, vamos começar do começo? Uma coisa que é bem importante, antes de a gente já começar a conversar sobre isso, é vocês terem em mente que uma hora ou outra a gente acaba perdendo clientes. E isso é normal, é um caso que acontece, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas por que aquela cliente não vem mais? Enfim, podem ser inúmeros motivos, tá, gente? A gente não pode ficar se martirizando por conta disso. Lógico que a gente tem que focar todas as nossas energias em tentar fazer as clientes que a gente já tem serem fidelizadas e continuarem com a gente, porque o Kotler, né, já dizia que é muito mais fácil você manter um cliente que você já tem do que conquistar um novo, então isso é muito importante. Mas isso acontece por inúmeros fatores e muitas vezes não é nem porque ela não gosta de você, não gosta do teu serviço, às vezes simplesmente ela só se mudou ou teve alguém da família dela que começou a fazer esse procedimento e ela quis dar uma ajuda, e, enfim, são vários motivos. Mas aqui a gente vai focar em falar sobre aqueles motivos que estão afastando, que podem afastar clientes do teu espaço. Já vamos começar dizendo também que aqui é um canal, né, que fala com maquiadoras, mas eu sei que as maquiadoras muitas vezes também fazem outros serviços, como design de sobrancelhas, extensão de cílios. Então, qual que é a diferença? Se você é uma maquiadora que faz única e exclusivamente maquiagem ou que dá cursos, se a sua cliente não voltou, pode ser simplesmente, né, porque ela não teve outro evento, né? Então isso pode acontecer, às vezes ela vai levar um tempo para ter um outro evento e vai te procurar. Ou pode ter acontecido dela ter tido um outro evento e não ter te procurado. Aí sim a gente vai tentar entender o porquê. E uma outra questão é que quando a gente trabalha com design de sobrancelhas, com cílios, aí sim, né, as clientes elas vão estar sempre voltando periodicamente para fazer as suas manutenções. E aí sim a gente precisa, né, entender o porquê que essas clientes podem não estar vindo. Então vamos lá para o tópico 1. Atendimento ruim. Gente, assim ó, esse é o principal. A principal coisa que faz um cliente não voltar mais em um lugar não é nem a qualidade do serviço, tá? É o atendimento. O atendimento é o principal e às vezes a gente não percebe, né, algumas coisas que a gente faz e que podem estar afastando essa cliente, né? Às vezes a gente poderia estar num dia não muito legal, né? A gente não prestou atenção nela aqui naquele momento que era dela. Então assim, ó, vocês precisam fazer um atendimento excelente. É chamar a cliente pelo nome, quando ela chega no espaço, é conversar com ela, é tornar aquele momento de fato único para ela. Então isso é primordial, tá? Primordial de verdade. Então se esforcem em fazer o melhor atendimento que vocês podem, tá? Segundo, qualidade do serviço. E assim, né, gente, por mais que o atendimento ainda é extremamente importante, a qualidade do serviço, ela é muito importante também. Então, às vezes você pode ter feito um acabamento que não ficou tão legal na maquiagem, né? Ou daqui a pouco estourou na luz, na hora do evento. Então, assim,
às vezes a gente não entende por que as clientes não estão voltando e o problema pode estar morando ali, na nossa técnica, no nosso acabamento. Então é sempre importante a gente reavaliar. E como a gente descobre isso, eu vou comentar depois com vocês no que fazer para fidelizar as clientes. Uma coisa que é muito importante para a gente conseguir entender aonde a gente pode ou não, né, estar errando. Então, número 3 é a localização. O que acontece? Às vezes a cliente pode ter se mudado para um outro bairro, para uma outra cidade, e se você ali não tem um contato direto com ela ou não tem ela nas redes sociais, você não vai ficar sabendo, né? Então, às vezes, você tá se tornando fora de mão para ela acabar indo até no teu espaço, né? Se tu tem um espaço físico. E aí, às vezes, a gente acaba perdendo clientes, sim, por isso. E aí é uma coisa, né, que tá fora das nossas mãos, não tem muito o que a gente fazer. Claro que é bem importante a gente tentar buscar sempre a melhor localização possível para o nosso público-alvo, né? Mas, enfim, essa é uma coisa que a gente não consegue mudar, né? Daqui a pouco não tem como a gente estar em todo lugar ao mesmo tempo, faz parte, algumas pessoas podem estar não mais vindo fazer o nosso serviço por conta disso. Terceiro não, quarto, né? Quarto, gente, é preço, tá? E assim, às vezes as pessoas podem não vir mais, né, no nosso espaço, não querer mais fazer atendimento com a gente, porque ela encontrou outro lugar que faz mais barato. Aí a gente vai pensar, ai, mas faz mais barato, mas faz pior que eu. Nem sempre. Às vezes a pessoa trabalha bem também, mas ela cobra menos do que você e faz parte. O que eu sempre digo, cliente que vem por preço, vai por preço. Se ela te procurou porque tu é a pessoa que cobra mais barato, se uma pessoa ali na esquina cobrar R$5 a menos, ela vai ir, porque ela busca preço. E aí assim, né? Vai fazer o quê, né? A gente não pode se rebaixar por conta disso, né? Se ela quer pagar menos, vai lá no vizinho e paga menos. Então, isso também é uma coisa que não tá, né, dentro das nossas mãos. Mas lembre-se que nem sempre a pessoa tá indo em outro lugar porque é só mais barato. Às vezes o lugar é muito bom também. Mas você tem que ter confiança, autoridade naquilo que tu faz e eu cobro esse preço porque não é só um preço, é o valor do meu serviço. E é assim que tu tem que te posicionar. E nunca se abelar por pessoas estarem indo em outros lugares porque é mais barato. Esse tipo de cliente, ele não pode ser o teu foco principal, tá? Não é esse o cliente que você tem que buscar. 5, isso aqui acontece muito também. Quando alguém próximo a essa pessoa, uma amiga, né, começa a trabalhar com isso. Eu vejo muito isso, principalmente com extensão de cílios, né? Extensão de cílios é uma coisa que tem muita gente começando a trabalhar agora. E aí, às vezes, sei lá, a tua cunhada começou a trabalhar com isso e aí você quer dar um apoio pra ela e para de ir no lugar onde você ia. Então isso é uma coisa também que acontece. E paciência, né, gente? Todo mundo tem um começo. Quando a gente começou, a gente queria que as pessoas próximas a nós viessem fazer com a gente, né? Então, é natural que as pessoas próximas às suas clientes, se elas começarem a trabalhar com isso, pode ser que elas acabem trocando o teu serviço por essas pessoas, tá? Nem sempre. Não é uma regra, né? Mas pode acontecer. Sexto, eu já tô me perdendo aqui. Sexto é que ela começou a ir no concorrente. Ela começou a ir no concorrente, né? Por quê? Por que ela começou a ir no concorrente? Pode ser por muitas coisas, ela achou que de repente o serviço dele estava melhor do que o seu, pode ser porque o preço estava mais baixo, e aí você precisa descobrir, né, o que aconteceu, o porquê que essa pessoa preferiu ir em outro lugar do que no seu, mas é só fazer uma análise bem feita e principalmente se você tiver um feedback sempre dessa cliente, você vai conseguir descobrir o que aconteceu ali. Já a gente vai falar então sobre o que fazer para fidelizar essas clientes. E a última, gente, é porque simplesmente a pessoa parou de fazer esse serviço. Às vezes a pessoa não é mais uma prioridade dela, né? Tá sempre fazendo os procedimentos no salão, ou até mesmo perdeu o emprego, né? Que acontece muito, as mulheres perdem o emprego e param de ir no salão, de fazer a unha, de fazer o cabelo, de fazer sobrancelha. É uma coisa que acontece também. E tudo que eu falei aqui são alguns dos fatores, os principais, porque assim, existem um montante
gigantesco, né, de motivos que fazem uma pessoa parar de ir num local, né? Então, esses são os principais. Então, atentem-se àquilo que vocês têm que fazer para conseguir fidelizar. Não tá nas nossas mãos, muitas vezes, os motivos pelos quais elas param de fazer o serviço com a gente. Mas a nossa responsabilidade é fazer o possível para fidelizar. E agora, então, eu vou falar algumas dicas do que fazer para conseguir fazer essas clientes ficarem retidas no nosso espaço. Muito bem. Como eu já falei antes, ter um atendimento de qualidade é primordial para a gente conseguir fidelizar as nossas clientes. Então, é chamar a cliente pelo nome, como eu já falei anteriormente para vocês. É ter um ambiente agradável, limpo, que ela se sinta em casa quando ela chegar, é servir um cafezinho, sabe? Às vezes essa diferenciação, ela mora nos detalhes, sabe? São pequenos detalhes que a gente faz para as nossas clientes que fazem com que elas se sintam especiais. E uma dessas coisas, que é já a segunda dica que eu vou dar para vocês, é escutar a cliente mais do que falar sobre a gente. Porque às vezes a gente tem uma coisa assim de querer falar muito sobre a gente, sobre a nossa vida, né? A gente tem essa vontade de falar sobre nós mesmas. Só que quando a gente tá com uma cliente na nossa cadeira, eu brinco às vezes que é quase uma terapia, né? Que a cliente senta lá e ela quer falar sobre a vida dela, sobre os problemas dela. E assim, é muito importante escutar a cliente. Escutar a cliente em relação ao serviço, escutar o que ela tem a dizer, do que ela gosta. Do que tu gosta na tua pele? Tu gosta da tua pele mais pesada? Tu gosta de contorno mais marcado? Tu gosta dela mais leve? Escutar o que ela tem pra dizer sobre o trabalho, mas também sobre a vida dela, sobre como ela é, sobre como que ela gosta das coisas, conhecer melhor ela. Vocês vão ver que quando vocês começarem a praticar mais a escuta nos atendimentos, o quanto isso vai ser engrandecedor para vocês, porque as clientes simplesmente amam, todo mundo ama falar sobre si. E não é diferente no momento desse atendimento. Então, quando você presta atenção no que ela tem a dizer, você vai ver o quanto ela vai ficar muito mais grata por ter tido esse tempo contigo. Outra dica é estar sempre se aperfeiçoando. Gente, às vezes uma pessoa pode não voltar a fazer o serviço com a gente porque simplesmente não gostou do nosso trabalho. Às vezes pode ser que ela não gostou porque ela não se identificou com o nosso trabalho, com a nossa técnica, isso pode acontecer, ou porque ela não gostou de um acabamento, ou você não conseguiu entender exatamente o que ela queria e fez uma coisa que não era, né, aquilo que ela imaginava, que ela idealizava. E como que a gente faz para melhorar isso? Se aperfeiçoando. Se aperfeiçoem sempre. Bom, eu tô cansada de falar nos vídeos, né? Porque eu falo muito sobre isso. Se aperfeiçoar, buscar fazer coisas diferentes. A gente tem que estar sempre procurando evoluir. E também sempre buscar trazer inovação para as nossas clientes, para o nosso espaço, sabe? É dar um retoque de batom. Se você não dava, você começa a dar. De repente você vai dar um retoque, que vai ir um batom, vai ir um papelzinho anti-oleosidade para quem tem pele oleosa, para ela levar depois pro evento. Sabe esses detalhes, essas pequenas coisas que a gente vai fazendo? Ai, olha, fui num lugar e gostei muito de tal coisa que eles fizeram. Vou fazer isso para as minhas clientes porque eu achei muito legal. É sobre isso, sabe? Sobre a gente tentar estar sempre trazendo uma melhoria ou fazendo algo diferente para elas. Todo mundo gosta disso, de se sentir importante. Então, as nossas clientes também. Então, busque sempre estar trazendo uma coisa diferente para elas. E a quarta dica, gente, que isso aqui, assim, ó, é ouro. Ouro puro. E quase ninguém faz. Se todo mundo fizesse, vocês iam ver... Meu Deus, o quanto isso fideliza clientes. É uma das principais coisas que fazem uma cliente ser fidelizada e é simplesmente o pós-vendas. É você se importar com ela depois do serviço. Não é só você se importar com ela porque você quer que ela marque com você. Ah, eu quero que ela marque a maquiagem comigo, que ela marque a sobrancelha comigo ou os cílios. E aí depois... Não, é um dia, 2 dias, uma semana depois você chamar: oi fulana, né, pelo nome dela, tudo bem? Me conta, como que foi o teu evento? Foi bacana? Tua make durou? Como é que foi? Me conta. A tua sobrancelha ficou como você gostou? Os teus cílios, como é que tá sendo a duração dos teus cílios? Gente, às vezes a gente consegue resolver tanto problema só fazendo isso, porque
pode acontecer, vamos supor, né? Aconteceu esses tempos atrás lá no estúdio de a nossa manicure trocar um produtinho que vai em cima do esmalte em gel, que é o Top Coat, e ele não ter uma durabilidade tanto quanto a da marca anterior, e algumas clientes, né, então terem as unhas descascando antes da média que a gente costuma dar no estúdio, que é 15 a 20 dias. Ou seja, se você não pergunta para cliente depois se deu tudo certo, se ficou bom, que deu tudo ok, se é uma cliente, por exemplo, que tá indo a primeira vez lá fazer a unha, que faz a esmaltação em gel, não vai durar, ela vai sair e vai dizer que aquele salão é uma porcaria, a esmaltação em gel não presta e eu nunca mais vou colocar os meus pés lá. Agora, se ela vai e pergunta para todas as clientes que foram lá no estúdio, oi, aí, como é que estão a unha, tudo ok, tá tudo certo? Ainda mais se é uma cliente nova, ela vai dizer, olha só, minha unha descascou, não sei o que aconteceu, 2 dias depois ela já estava descascada. Aí ela vai ver se aconteceu com mais alguma cliente e, no caso, se aconteceu, que foi o que aconteceu lá no estúdio, ela vai dizer, olha só, realmente eu acabei trocando um dos produtos que eu fazia esmaltação em gel, aconteceu com outras clientes também, mas eu gostaria de estar te oferecendo uma nova esmaltação sem custo nenhum, só realmente para você ver que isso foi um caso isolado que aconteceu, mas que nós já resolvemos e eu gostaria de te oferecer esse presente. Uma cliente que poderia ter saído dali e nunca mais ter voltado e além disso falado mal do teu serviço para outras pessoas, ela não só vai voltar, vai ficar feliz porque tu se importou com ela, tu se importou com o problema que ela teve, com a necessidade dela e trouxe ela de novo. E aí tu fideliza a cliente, né? A fidelização mora nesses detalhes. Então, façam feedback, gente. Se tem uma dica que eu posso dar pra vocês, façam feedback sempre com as clientes. E agora, eu quero dar uma dica final. Essa dica final, ela é assim. Eu sou estudante de marketing, né? Acho que muitas de vocês já sabem. E eu gosto de estar sempre aplicando coisas diferentes, né? Dentro do meu trabalho para ver o que funciona e o que não funciona. E aí eu decidi fazer um trabalho que é tipo assim, recuperação de clientes, né? Que estavam sumidas do estúdio. A gente fez uma lista com 10 clientes, tá? Mulheres que não estavam indo no estúdio. Mesmo assim, a gente acompanhava elas no Instagram e viu que estas que nós escolhemos não estavam indo em outro salão. A gente realmente viu que elas não estavam frequentando nenhum. Teve uma que tinha um tempo atrás perdido o emprego e aí ela ficou sem ir realmente no salão. E aí ela já tinha voltado a trabalhar, mas sabe que às vezes a gente fica meio assim, né? A gente vai se desleixando. Enfim, tinham vários casos. E aí, lógico que elas eram clientes que a gente gostava, clientes especiais que frequentaram por um bom tempo, né, o salão e que não estavam vindo, então eram pessoas que a gente gostava. Isso não foi uma coisa só tipo, quero te vender um serviço. Não, era porque eram clientes que a gente realmente gostava e a gente queria tentar fazer uma coisa diferente. Então, o que nós fizemos? Montamos essa caixinha, né, que vai aparecer então na tela para vocês. Compramos uma caixinha cor de rosa, colocamos o logo do estúdio, depois colocamos dentro um pacotinho de cookies, que é exatamente o mesmo que a gente costuma servir para as clientes no estúdio. Colocamos também um cappuccino gourmet que a gente comprou bem bacana e um chocolate. Aí a gente escreveu uma cartinha, né? Na verdade montei um textinho, que é esse que vocês têm aqui na tela. Imprimi, né, com o nome pessoal, né, de cada uma delas, coloquei dentro da caixinha e aí a gente enviou para elas, né, essa embalagem. Antes disso a gente entrou em contato com elas, confirmando o endereço delas, porque a gente gostaria de enviar um presente. E aí, enfim, enviamos. Gente, o que poderia acontecer de ruim, né? Nada. O máximo que ia acontecer era simplesmente elas dizerem um obrigado e era isso, ou simplesmente não dizer um obrigado, mas ninguém ia ficar brava ou chateada por a gente ter mandado um presente, né? Imagino que todas iam ficar muito felizes e se sentir especiais. Então, somente pelas mensagens que a gente recebeu delas, né, já foi muito bacana, sabe? Porque elas se sentiram muito especiais, isso já foi muito bom, assim. Então, das 10 clientes que nós enviamos, pelo menos 5 delas marcaram horário já nas próximas 2 semanas seguintes. E as outras, teve uma que só agradeceu, teve uma que só mandou um ok, tipo, né, não falou nada.
Teve algumas que falaram que iam vir, né? Tipo, eu tô precisando realmente marcar, Carol, vamos marcar aí contigo. Enfim, sabe? Teve outra que disse que estava esperando um neném, que era uma cliente de progre do estúdio, e disse que por isso que ela não tinha ido. Mas, né, enfim, foi super, super, super legal, né? Mas várias delas, de fato, marcaram o horário, né, nas próximas semanas. Mas o principal foi ver o quanto elas se sentiram felizes com esse gesto que a gente teve, né? Então, é assim que a gente finaliza o dia de hoje. Espero que esse conteúdo possa ter agregado para ti, que você possa incluir pelo menos alguma das dicas que eu dei na tua rotina, né, dia a dia de MAC. E beijão, até o próximo vídeo!